Galera, eu sou o professor Vitor Terra e hoje a gente vai falar de oração coordenada, tá bom? Primeira coisa, antes de nós começarmos falando de oração coordenada, é preciso que a gente comece explicando o que é uma oração, o que é uma frase, o que é um período. E aí, para a gente chegar ao conceito do que é um período composto por coordenação. Tudo bem? Então vamos lá. Frase é todo enunciado linguístico de sentido completo, ou seja, para ser uma frase tem que ter sentido, tem que estar completo. A frase começa do começo, e vai até o final, Mas que final? A frase ela vai até a pontuação finalizadora. E o que seria uma pontuação finalizadora? Quem consegue finalizar uma frase? Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação e reticências. São as únicas pontuações que terminam uma frase, tá? Ponto e vírgula não termina a frase, tudo bem? Bem, oração é o enunciado que gira em torno de um verbo. Então a oração vai girar em torno da construção verbal ou da locução verbal, tudo bem? E o período vai trabalhar em cima da quantidade de orações. É um enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações. Então vamos lá. Frase é tudo, oração é em torno do verbo e o período é em torno das orações. Tá confuso ainda, mas vamos lá. Genari abandonou Genal porque amava Gil Cleidson. Tudo isto é uma frase. A frase em si é tudo isso. Agora vamos ver quais são os verbos. Eu tenho abandonou e eu tenho amava. Então aqui é a primeira oração e aqui é a segunda oração. Tudo bem? Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Período composto por duas orações. Período composto, eu tenho duas orações. Genal chorou amargamente por Genária. Aqui eu só tenho, recapitulando, eu tenho uma frase, correto? Eu tenho apenas a primeira oração, não tem outra oração. Então eu vou ter um período simples. Ou oração absoluta, tá bom? A oração absoluta, ela gira em torno apenas do período simples, quando eu só tenho uma oração. Tudo bem? Antes de nós começarmos a classificar as orações coordenadas, eu primeiro gostaria de passar para vocês o porquê que é coordenada, porquê que é subordinada. Bem, as orações coordenadas, elas são orações independentes umas das outras, tá? Então, por exemplo, se eu pegar estas orações e colocar depois dela um ponto e transformá-la em frases independentes, tá correto, não há problema algum. Agora, se eu quiser pegar essas orações e colocar todas na mesma frase, também não há problema algum. Porque as orações coordenadas, elas são independentes entre si. Uma não depende da outra, tá? A gente vai começar a classificar por conta dos conectivos. Nós colocamos um conectivo que tem uma função de adição, de adversidade, de alternância, né? Uma função de explicação, uma função de conclusão. Então, esse conectivo que vai me dar todo um sentido. Tudo bem? Mas olha só. Deus quer, ponto. O homem sonha, ponto. A obra nasce, ponto. Observa que eu tenho frases que isoladas fazem sentido, correto? Agora, se eu disser,
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce separados com vírgula, uma frase do Fernando Pessoa, eu consigo aqui ter uma oração coordenada assindética. Por que é assindética? Porque não tem conectivo, vou falar daqui a pouco. Tá bom? Então, oração coordenada porque elas são independentes. Agora, um período composto por subordinação, não dá para fazer isso. As orações, elas são dependentes umas das outras. Elas precisam uma das outras para poder conseguir sobreviver. Por exemplo, se eu disser assim, Genária me disse que amava Gil Cleidson. Genária me disse, ponto. Primeira coisa que você vai perguntar, disse o quê? O que Genária falou? Que amava Gil Cleidson. Então, precisa de um complemento. Não está com seu sentido completo, tá? Genária me disse que amava Gil Cleidson. Eu tenho aí uma oração subordinada. Olha só, Genária me disse. Observa que um verbo depende do outro para que a frase tenha sentido, entendeu? Então, por isso, eu indico a você, né, depois a gente vai estar fazendo uma aula sobre subordinação, mas por enquanto, eu indico que você se prenda ao conceito de coordenação. Por que é coordenada? Porque elas são sintaticamente independentes, tudo bem? Tá bom? Nós temos 6 tipos de oração coordenada. O primeiro tipo é a oração coordenada assindética. O prefixo a dá uma ideia de negação, ou seja, sem síndeto. Ou seja, o que é o síndeto? Síndeto é a mesma coisa que conjunção, conectivo, tá? Então, a oração coordenada não possui assindética, não possui síndeto. Conectivo, conjunção. O exemplo anterior era um exemplo de oração coordenada assindética. Genária chegou, arrumou as malas, partiu. Aí você vai falar assim, mas Vitor, eu senti falta de um e partiu. Eu posso colocar conectivo, como eu também posso não colocar. Não coloquei, problema meu. Não coloquei. Mas eu poderia botar, Genária chegou, arrumou as malas e partiu. Tá bom? Mas eu não coloquei e a frase continuou fazendo sentido. Tá bom? Então, coordenada assindética não tem nenhum conectivo. Coordenada assindética aditiva vai exprimir uma ideia de adição, de acréscimo, de uma ação que vem após outra, tá? De suscessibilidade, de simultaneidade. Por exemplo, Gil Cleidson era motoboy e vendedor de rapadura. Quando eu boto esse e aqui, eu quero dizer o quê? Que ele era uma coisa, mas também era outra. Tá bom? Aí o mas também. Ó. Gil Cleidson era motoboy, mas também vendedor de rapadura. Esse mais também funciona como aditivo, tá bom? Genária não só abandonou Genal, como também vendeu a casa, deixou Genal na rua, coitado. Genária não ligou, nem sentiu pena de Genal. Então, ó o nem aí. Por que eu usei esses dois exemplos? Não só como também o nem, né, e o mais também, como eu falei. Porque geralmente quando a gente pensa em adição, só pensa no e. Mas nem só de e é adição. É oração coordenada sindética aditiva. Tudo bem? Então, são introduzidas por e, nem, mas também, mais ainda, bem como também, senão também. Olha quantas opções de conectivo eu tenho. E aí vai uma dica para você também que vai fazer redação para concurso. É interessante que você coma os conectivos. Estude os conectivos de uma forma assim muito grande para que o seu texto possa ficar um texto bem construído. O que eu corrijo de redações que os alunos só botam ou mais, não está no gibi. Então é legal a gente conhecer conectivos para brincar com eles na hora de esculpir o nosso texto. Tudo bem? Oração coordenada sindética adversativa. Vai me dar uma ideia de oposição, uma ideia de adversidade, ou seja, uma ideia contrária. Quando eu digo assim, ó, querer ir à praia, mas não tinha dinheiro, eu quero, mas não posso. Então eu tenho algo que vem em oposição para aquilo que eu desejo fazer, tá? Exprime uma oposição e contraste. Genal sofreu muito, mas deu a volta por cima.
Qual é a ideia que a gente imagina? Que o Genal está sofrendo e vai continuar sofrendo a vida inteira. Não, ele chorou, agora eu também não quero mais chorar. Deu a volta por cima e seguiu a vida. Tudo bem? Genália ficou feliz, no entanto, sofreu muito depois. Aí, ó, o no entanto dando uma ideia de oposição. Você vai imaginar que a Genália vai ser feliz para sempre com Gil Cleison. Mas isso não vai acontecer, porque vai ter aí uma situação. Gil Cleison era um príncipe, entre muitas aspas, e maltratava a Genália. Então a gente vai ter o quê? Uma ideia de oposição. Com o E, cuidado. O E pode ser adversativo. E aí eu falo olhando para você. Geralmente se eu tiver uma vírgula na frente do E, na maioria das vezes, quando eu tenho vírgula na frente do E, esse E vai ser adversativo e não aditivo. Aí o que eles botam no concurso público? Joga essa frase e bota a letra A assim para você. Geralmente o concurso faz muito disso, né? Joga a frase e bota assim. A conjunção destacada na frase acima dá uma ideia de letra A, adição. Olha que a adversativa está lá embaixo. Porque as pessoas ficam muito presas ao E. Cuidado, tá? Esse E aqui com essa vírgula na frente, ele é adversativo. São introduzidas por mais, porém, no entanto, contudo, entretanto, todavia, se não, não obstante. Olha quantos conectivos eu tenho. Você está aí teimando usar mais, né? Oração coordenada sindética alternativa é a sua mãe. A sua mãe quando fala assim, ó. Ou você estuda, ou vou te botar de castigo. Aí, adversativa, tá? Adversativa não, alternativa, porque ela está te dando duas opções. Ou você estuda, ou você vai para o castigo. Então, eu tenho duas opções, né? Fatos que se alternam ou excluem. Se eu estudar, eu não vou para o castigo. Se eu não estudar, eu vou para o castigo. Então, um fato exclui o outro, tá? Ora Genália quer Genal, ora Gil Cleison. Eu não coloquei o ou, porque o ou cai muito. Todo mundo pensa em alternativa com ou. Vamos explorar outros conectivos, né? Quer. A Bíblia tem um versículo que diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer. Uma outra coisa que ou come ou bebe, ou você está comendo ou você está bebendo. São introduzidas por ou, ora, quer, seja, já, talvez. Então eu tenho aí mais uma infinidade de conectivos que dão uma ideia de alternância, tá? Por isso que o nome é oração coordenada sindética alternativa. Nós já explicamos o que é frase, oração, período, nós já falamos o que é oração coordenada subordinada, nós já falamos as oração coordenada assindética, alternativa, adversativa e aditiva. Agora nós vamos falar os dois últimos processos, que é a oração coordenada sindética conclusiva. A oração coordenada sindética conclusiva, ela faz um fechamento lógico. Ela te dá uma ideia e ela tira uma conclusão daquela ideia. Por exemplo, as ruas estão alagadas, logo choveu muito. Tá? Sobre o raciocínio expresso anteriormente. Genal sofre demais, logo não está bem. Tá? Genal sofre demais, portanto, não está bem. Tem uma questão que é interessante, que elas são introduzidas por logo, portanto, né? Por conseguinte, por isso e pois. Só que esse pois é entre vírgulas. Eu acho muito feio, mas é utilizado. Paulo Mendes Campos, quando diz o seguinte: era domingo, eu não tinha nada, pois, a fazer. Se eu tiver um pois entre duas vírgulas, esse pois é conclusivo, tá bom? Genália sofre demais, portanto, se arrependeu, tá? Logo, se arrependeu, então estou tirando uma conclusão disso, tudo bem? Oração coordenada sindética explicativa. Bem, o nome já diz tudo, o nome mesmo se explica, ela vem para justificar uma opinião ou uma ordem expressa anteriormente. Genália abandonou Gil Cleison porque ele a maltratava. Ela percebeu que quem era o homem da vida dela era Genal. Então ela falou assim: eu vou dispensar esse cara aí que está me maltratando, porque ele me maltrata. Tá? Vamos dormir, que é tarde. Machado de Assis diz isso. Então vamos dormir, que é tarde. Vamos dormir porque é tarde. Tá? Genália voltou para Genal porquanto percebeu o verdadeiro amor. Porquanto é a mesma coisa que porque, tá? Porquanto é porque,
Isso é quase um manifesto. Por quanto é, por quê? Por quanto é, por quê? Tá? São introduzidas por quê, que, por quanto e pois. Tudo bem? Um problema que eu vejo nos meus alunos, quando a gente vai conversar sobre oração coordenada, é que o aluno, o candidato, ele vira pra gente e fala o seguinte: mas eu tenho muita dificuldade de lembrar os nomes. E principalmente de, na hora que eu olho uma questão na prova, saber que a aditiva é alternativa, porque tem dificuldade até mesmo para memorizar os conectivos. Eu acho isso muito normal. Por isso a gente fez um macete que é o seguinte: você tem sempre uma conjunção que ela encabeça todas as outras. Então, se você decorar uma conjunção de cada, na hora da prova é só você fazer substituições. Vamos lá. Macete, na dúvida, substitua por. Primeiramente, a gente tem a frase: 4 amantes chifraram Eustáquio, né? Para você lembrar que eu tenho 4 com a letra A, aditiva, adversativa, alternativa e assindética. Eu tenho uma com a letra C, que é a conclusiva, e eu tenho uma com a letra E, que é a explicativa. Então, na dúvida, você vai substituir o aditivo por E ou nem, tá? Porque depende muito da construção. A adversativa por porém, não mais, porque mais pode ser muitas coisas. A alternativa por ou. A assindética não tem, né? Conclusiva você substitui por logo e a explicativa você substitui por porquê. Então você lê uma frase assim: vamos, pois é tarde. Aí está o pois destacado perguntando se pois dá uma ideia de. Aí você vai olhando as alternativas. Tá, vamos embora ou é tarde? Não, não tem como. Vamos embora, porém é tarde. Também não tem como. Vamos embora e é tarde. Também não tem como. Vamos embora, logo é tarde. Vamos embora porque é tarde. Opa, esse pois, ele é explicativo. Tá bom? Então a gente fecha aí esse bloco de oração coordenada.